Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Coisas que a mulher da Igreja Congregação Cristã não pode fazer. Vamos ver cada um e explicar se existe base bíblica ou não para tal conduta. Creio eu, pelo menos, que a Igreja Congregação seja a denominação cristã onde as mulheres têm mais limitações. Talvez só no islamismo tenha mais proibição para mulheres, mas a nível de Brasil, eu creio que seja a única a limitar as mulheres na obra de Deus, tanto assim. Então vamos ao primeiro. A mulher na CCB só pode tocar órgão, não pode tocar na orquestra. Veja essas imagens na sua tela, onde só tem homens tocando. E as mulheres tocam apenas órgão na CCB, não sendo permitido tocar outros instrumentos no culto. Então, se você é mulher e pensa em congregar lá e gosta de tocar instrumentos que não seja órgão, tocar na banda, numa orquestra, fique sabendo que você vai ficar de fora e ainda tem outras coisas mais que você não pode fazer na CCB, que já vamos aprender daqui a pouco, nesse vídeo aqui. Então, nessa questão de mulher tocar somente órgão, é uma regra da CCB, pois não existe nenhum argumento bíblico para isso. Na Bíblia você nunca vai achar proibições de mulher tocar instrumentos numa orquestra ou tocar apenas órgão, né? Isso não existe. Isso é uma regra deles. O próximo não pode orar na igreja sem o véu. Veja na sua tela essa imagem aí, ó. Somente mulheres, muitas mulheres, com o véu na cabeça. Elas são obrigadas a usar. Mas existe base bíblica para os dias atuais? Literalmente temos duas ordenanças deixadas por Cristo à igreja: a ceia e o batismo. E nenhum salva. Se o véu fosse uma ordenança, seria a terceira ordenança. Se fosse mandamento, seria algo obrigatório para ser salvo. Se fosse ordenança, não seria necessário para ser salvo, pois as ordenanças bíblicas eram coisas que apontavam para Cristo. Tinham suas simbologias também, mas não era regra de salvação. Semelhante à ceia, são memoriais onde seu simbolismo só tem valor e significado para quem é salvo. Para um pecador que toma ceia, toma para sua própria condenação, e um pecador que se batiza em pecado tomou um banho d'água. Então, o uso do véu não é ordenança para os dias atuais, que só tem valor para salvo. Se o uso do véu fosse necessário para a salvação, a expiação de Cristo não teria sido suficiente. Tem algumas linhas de interpretação acerca do uso do véu, mas o que deixa mais claro é que nos versos 14 e 15 diz assim: ou não vos ensinai a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Eu não vou explicar aqui todas as posições acerca disso, porque o assunto não é esse, daí tomaria parte do vídeo. Mas nesse versículo que eu li aqui, fica claro, independente de qual seja a interpretação, podemos crer que a mulher que tivesse cabelo curto ou raspado deveria pôr o véu até que o cabelo crescesse. Cremos que seja assim porque o véu de pano deveria ser substituído pelo véu natural, que é o cabelo. Então, se baseando nisso, cremos que a mulher
deve ter cabelo crescido em relação ao homem. Deus sempre quis que houvesse distinção na aparência física entre homem e mulher. Então, esse versículo 14 e 15 é literal. O cabelo foi dado em lugar do véu. O homem não pode ter cabelo comprido e a mulher não pode ter cabelo curto, porque o cabelo é o véu natural. A próxima, mulher não pode ter cargo de liderança, como se fosse uma anciã, por exemplo. Lá não tem pastor, é ancião. Apesar da função ser a mesma entre pastor e ancião, bispo, presbítero, mas devemos respeitar a posição deles. Nessa questão da liderança ministerial feminina, até aí tudo bem. Mas a mulher poderia sim, ela pode participar do culto porque é permitido. E eles interpretam errado uma passagem escrita por Paulo. Vamos ler e analisar 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35, onde diz mulheres caladas na igreja. Veja aí, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Alguns interpretam essa passagem como se a mulher não pudesse falar na igreja. Veja que o mesmo Paulo que escreveu isso aqui, mulher calada, no capítulo 11 verso 5, ele disse que toda mulher que ora ou profetiza. E lá se refere à igreja, dentro da igreja, pois o título, na tradução Almeida Revista e Corrigida, diz a necessidade de ordem no culto. Agora, voltando a 1 Coríntios 14, versos 34 e 35, o verso 34 é interpretado pelo 35. Paulo quis dizer que não era para a mulher interromper o culto para fazer perguntas, que ao invés disso deveriam perguntar em casa para seus maridos. Paulo disse sobre a necessidade de ordem no culto. O culto lá não tinha ordem. Então Paulo colocou ordem para que não interrompessem o culto, para que as mulheres não interrompessem o culto para fazer perguntas. Em 1 Coríntios 11:5, Paulo deixou claro que as mulheres da igreja de Corinto oravam e profetizavam no culto. Tem mais prova ainda. Filipenses 4, verso 3, Paulo disse: peço que ajude essas mulheres, e veja que está no plural, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente. Citou até o nome de uma. Isso prova que houve várias mulheres que trabalharam com Paulo na obra de Deus. Em Atos 21, verso 9, diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Atos 18, se não me engano, lá diz sobre Priscila e Áquila. Priscila orientou Apolo acerca da palavra, que Apolo tinha o conhecimento limitado. Então, Priscila o instruiu melhor acerca da palavra. E Priscila era uma mulher. Então ficou claro que a Bíblia não aprova a mulher como líder ministerial, onde exerça a liderança sobre toda a igreja. Mas não impede ou proíba que a mulher pregue, ensine e exerça cargos inferiores. A mulher pode sim ter cargos e funções inferiores. Veja que Paulo diz, toda mulher que ora ou profetiza. Aonde? Na igreja. Debaixo da ponte que não é na igreja mesmo. Então, é simplesmente erro de interpretação, né? Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.